Boa noite, meus queridos irmãos. O estudo dessa noite nos reporta a Paulo, o apóstolo dos gentios. Um estudo muito interessante que nos vai levar a algumas reflexões importantes para o momento atual, importantes para a nossa vida. O título é Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Como falamos de Paulo, nos apoiamos como base para esse estudo na primeira epístola do apóstolo aos Coríntios, lá no capítulo 4 e no capítulo 10, como podemos ver. No quarto, extraímos o que se segue, a partir do versículo 12 até o versículo 20, e depois no 10, do 23 ao 24. Mas vamos para o 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus? E que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. E no 10, 23, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém procure satisfazer aos seus próprios interesses, mas aos do próximo. Extraímos esses versículos da primeira epístola aos Coríntios e, com base neles, vamos conduzir o estudo da nossa noite. Como lembrança, aí à direita, temos uma imagem de parte desta epístola aos Coríntios, existente, sobreviveu ao tempo. Vamos, nesse nosso estudo, percorrer este roteiro que aí está apresentado. Vamos começar com de Saulo, o fariseu perseguidor dos cristãos, a Paulo, o apóstolo dos gentios. Depois, no próximo passo, compreendendo a lição de Paulo contida na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 4, versículo 2 e no capítulo 10, versículo 23. Na sequência, decidir pelo que nos convém, uma questão de livre-arbítrio e da lei de causa e efeito. Já finalizando, vamos tratar aquilo que convém a cada um de nós. E extraindo as palavras de Paulo às portas de Damasco: Senhor, o que queres que eu faça? Foram as palavras dele, às portas de Damasco, quando caiu ao chão com um clarão e escutou a voz do Cristo. Vamos tratar disso daqui a pouco. E concluiremos com a pergunta: e nós? E nós? Será que faremos a mesma pergunta que Paulo a Jesus? Senhor, o que queres que eu faça? Será que faremos? Será que fazemos? Será que fizemos? Vamos ver. Mas vamos começar estudando a figura excelsa de Paulo, ainda com o seu nome hebraico, Saulo, no início de sua vida, Saulo, perseguidor dos cristãos. Nasceu por volta do ano 5 de nossa era, na cidade de Tarso. E era mais novo que Jesus, que nasceu entre os anos 4 a 6 antes de Cristo, ou seja, Jesus nasceu antes do ano 0. É uma realidade histórica. Mas interessante comentar
sobre a cidade de Tarso, que se debruça sobre o Mediterrâneo, que era um local de grande comércio, de grande trânsito de pessoas, e permitia àqueles que ali viviam pudessem conhecer e aceitar culturas distintas da sua. Isso foi uma característica interessante de Paulo e importante no seu papel de difusor do cristianismo. Era filho de uma família judaica helenística, ou seja, que vivia ao redor das cidades gregas, da tribo de Benjamim. Era um judeu da diáspora. A sua família, os componentes de sua família eram judeus da diáspora, judeus que, por força da sua própria história, foram expulsos ou afastaram-se de seu local de origem, tá? Afastaram-se de lá. Mas recebeu o nome hebraico de Saulo e mais tarde Paulus, no idioma grego. Interessante notar à direita como se fosse uma reconstrução de Tarso, tá? E à esquerda o mapa indicando a cidade e a seta onde pode ser encontrada a cidade de Tarso. Recebeu uma formação judaica, como era usual às crianças de então, frequentando a escola sinagogal e estudando as Sagradas Escrituras. Mais tarde, frequentou a escola do templo dos doutores da lei e fariseus em Jerusalém, onde foi aluno de Gamaliel, alçando-se a doutor da lei. Gamaliel teve papel importante na sua educação, na cultura que foi auferindo e no saber. Homem destacado, caridoso e dono de um saber bastante amplo. Aos 35 anos, Saulo tornou-se membro do Sinédrio. Mas o que era o Sinédrio? Na verdade, Sinédrio vem do grego Assembleia Sentada. É uma associação de 20 ou 23 juízes que a lei judaica ordena existir em cada cidade. Havia também o grande Sinédrio, que era uma assembleia de doutores da lei, fariseus e outros destacados homens da pátria hebraica, que julgavam, que orientavam e não deixavam de ser, além de corte, o legislativo supremo da antiga Israel. É de se destacar que Saulo foi perseguidor implacável dos cristãos. Implacável porque entendia que os cristãos afastavam-se dos ditames de sua religião, das leis mosaicas. E em razão disso, consciente, segundo a sua visão inicial, consciente de que afrontavam as leis hebraicas, a religião hebraica, foi um perseguidor dos cristãos, grande perseguidor dos cristãos. Como fariseu, Saulo foi um grande perseguidor, como falamos, dos cristãos, exatamente por entender que eles afastavam-se das leis mosaicas. Mas é um fato interessante que marcou Saulo. Tinha uma noiva, Abigail, e ele conduziu um processo contra um cristão, contra Estevão, e chegando à lapidação, ou seja, a morte por pedrada, por jogar pedra no condenado. E como era usual, ele convidou, era bastante comum, convidou Abigail a assistir
esta lapidação, que era a parte, digamos assim, final, a apoteose daquele processo. Entretanto, Abigail reconheceu naquele que estava sendo lapidado seu irmão Estevão. Em razão disso, Saulo teve uma grande desilusão. Abigail afastou-se dele, ficando adoentada por longo prazo. E Estevão, grande líder cristão de então, morreu lapidado por Saulo. Estevão será figura importante como espírito para Paulo, nós veremos a seguir. Mas, em razão de tudo isso, continuou e exacerbou a sua perseguição aos cristãos. E foi em busca dos cristãos de Damasco, em Damasco. Bem, mas nesse caminhar, ele e uma pequena equipe de soldados que estavam com ele, as portas de Damasco, nesta perseguição aos cristãos, teve encontro com o mestre Jesus, espírito, já crucificado, já morto, mas encontrou-se com Jesus, espírito. Observem as circunstâncias deste encontro. Súbito clarão o deixou cego, vindo a cair do cavalo. E ato contínuo, ouvindo uma voz, manteve o seguinte diálogo. E a voz lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: Quem és, Senhor? E disse o Senhor à voz: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Evidentemente, estamos extraindo trechos para dar sequência ao nosso estudo. Vale a pena buscar lá em Hermílio Miranda, nas Marcas de Cristo, nos estudos da FEB, as circunstâncias completas que envolveram este encontro. E ele, e Saulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Isso está em Atos, capítulo 9, versículos 4 e 6, além das obras aqui indicadas por mim. Mas observem o detalhe interessante. Naquele instante, Saulo, como que foi acordado para a realidade de Cristo. Reconheceu naquele instante, a partir daquele instante de perseguidor, converteu-se em obediência às palavras de Jesus. Reconheceu Jesus naquela voz. Isto foi fundamental para quem viria a ser posteriormente o apóstolo Paulo. Continuemos. Observe a queda de Saulo ao chão, nesta imagem à direita. No diálogo com Jesus, Paulo foi encaminhado a Ananias. Jesus o orientou, a quem vinha perseguir, exatamente um dos líderes cristãos, a quem vinha perseguir em Damasco. E após 3 dias, foi curado por aquele a quem vinha prender. Entre os cristãos de Damasco, deu os primeiros passos na mensagem de Jesus. Em verdade, foram na ordem de 6 anos de maturação. No curso da sua estada em Damasco, perseguido, foi obrigado a fugir, foi baixado pelos muros num cesto e dirigiu-se ao deserto e depois a Tarso, sempre encontrando e em companhia de cristãos que lhe orientaram. Importante esse período de maturação. E com a mesma determinação que perseguia os cristãos, como Saulo, o fariseu, a partir de sua conversão, dedicou sua vida à difusão do cristianismo. A partir da
naquele encontro, progressivamente cresceu a certeza de que tinha esta missão de levar o evangelho aos povos gentílicos. Isso lhe foi transmitido em Antioquia pelos espíritos, no templo, pelos espíritos, orientando-o a que, através de viagens missionárias, pudesse difundir o evangelho de Jesus, os conhecimentos cristãos de então. Estas viagens missionárias de Paulo nos reportam os estudos bíblicos, que foram, em verdade, 3. A primeira viagem saindo de Antioquia, retornando depois à própria Antioquia. A segunda, um pouco mais longa, indo até Atenas, saindo também de Antioquia, retornando a Cesareia, Jerusalém e aportando novamente em Antioquia. E a terceira, saindo de Antioquia, sempre para o oeste, sempre levando os ensinamentos cristãos para os gentios, retornando a Tiro e, por fim, em Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele veio a ser preso e inicia a sua quarta e última viagem até Roma, onde, após o encontro com o imperador, é liberado, retorna, é preso novamente e vem a ser morto. Importantes estas viagens missionárias de Paulo para a difusão do cristianismo. Há estudiosos nos textos bíblicos que chegam até a querer nominar o cristianismo como paulianismo, dada a importância de Paulo para a difusão, para a ocidentalização dos ensinamentos cristãos. Como já o dissemos, foi orientado pela espiritualidade para fazer estas viagens. E por conta de sua fé inabalável, por cerca de 30 anos, ao longo destas viagens, difundiu o cristianismo entre os cristãos e fundou inúmeras comunidades cristãs. Interessante destacar também a forma como eram fundadas estas comunidades. Ele buscava as cidades mais importantes ao longo da sua viagem. Buscava primeiro o templo para pregar no templo. Constituía comunidades cristãs nestas grandes cidades, que, por sua vez, irradiavam para comunidades menores e para as cidades circunvizinhas. Dessa forma que, progressivamente, o cristianismo foi se expandindo para os povos gentílicos. Podemos dizer que Paulo foi o responsável, e por isso o apóstolo dos gentios, foi responsável por levar os ensinamentos de Jesus do Oriente ao Ocidente. Mas o que ocorria com estas comunidades constituídas por Paulo, ou que vinham a se constituir? Ele as criava, ele as organizava, e prosseguia nas suas viagens. Notem que estas igrejas fundadas por Paulo queriam continuar o seu contato com ele, seu grande orientador, e passaram a reportar a ele os problemas vivenciados, buscando orientação e solução, utilizando-se de mensageiros e cartas. Mas a quantidade de igrejas, de comunidades cristãs, foi aumentando progressivamente. E Paulo já não tinha, em razão disso, por óbvio, não tinha condições de estar presente ou de retornar a todas elas.
exatamente por esta impossibilidade de sua presença física e orientado pelo próprio Mestre Jesus, passou a contribuir amorosamente para a harmonia daqueles a quem havia levado a palavra por meio de epístolas, por meio de cartas. Tá? Jesus facultou-lhe a orientação de um espírito elevado. Recordam-se de Estevão, que foi lapidado por Paulo? Estevão espírito, tá? O mesmo a quem o fariseu Saulo havia presidido a lapidação em Jerusalém. Notem a figura excelsa de Estevão, que foi colocado ao lado de Paulo para orientá-lo neste retorno, nestas respostas às comunidades criadas por ele. Foi a solução que a espiritualidade encontrou e que Paulo encontrou para manter a sua orientação junto às igrejas por ele fundadas. Cabe destacar, já que estamos falando de uma das epístolas de Paulo aos Coríntios, onde se situava Corinto, tá? Se situava na Grécia Antiga, observem, debruçada sobre o mar Egeu. Mas destas cartas todas, vamos destacar esta primeira carta aos Coríntios e o porquê desta primeira carta aos Coríntios. Ocorre que aqueles cristãos constituídos nesta igreja passaram a apresentar costumes gregos de imoralidade sexual, inclusive incesto. Ainda costumes desnecessários. Tá? O costume desnecessário de cobrir a cabeça em sinal de culto e devoção quando oravam ou profetizavam. Também utilizavam-se ou faziam banquetes em templos de deuses pagãos, muitas das vezes utilizando-se inclusive da alimentação que ali era deixada, animais mortos que ali eram deixados. Usavam e abusavam dos poderes mediúnicos. E entre os cristãos também haviam disputas, tá? Entre os cristãos de origem judaica e os de origem gentílica, obviamente afastando-se das orientações de Paulo e das orientações do Cristo. E haviam disputas entre os membros da própria igreja. Eis o porquê da primeira carta aos Coríntios. Os principais aspectos aí estão, para entendermos a necessidade que Paulo sentiu de escrever para aquela comunidade e, digamos, reorientá-la. Na carta aos Coríntios, se buscarmos o capítulo 1, na primeira carta, o capítulo 4, versículos 12 e 10, 23, vamos encontrar, e observe o linguajar, observe o ensinamento, vamos encontrar a seguinte expressão de Paulo: tudo me é permitido. Vamos extrair, nós fizemos essa leitura de início. Tudo me é permitido. Mas vamos estudar desta carta o significado deste tudo me é permitido. A licitude dos atos humanos a que Paulo se refere não é a das leis. Este tudo me é permitido não é a das leis divinas, não é a das orientações cristãs, mas o que é conforme ou permitido pela lei dos homens. Estamos agora nos debruçando sobre o extrato, sobre parte desta carta, exatamente buscando explorar o significado do tudo me é permitido. Mas nem tudo me convém. E vamos ver, vamos entender
tá, o seu significado. O nosso viver, entretanto, indica que devemos pautar nosso proceder por um juízo de conveniência segundo as leis divinas. Este é o sentido de nem tudo me convém, porque se eu posso fazer tudo, nem tudo me convém de acordo com as leis divinas. Nesta circunstância, nos cabe ou cabe a um cristão perguntar-se, por exemplo, isso me constrói? Está de acordo com as leis de Deus? Estou lesando a mim ou a terceiro, a um irmão? Estou, por exemplo, destruindo o meio ambiente? Estou sendo omisso quanto aos meus deveres comigo mesmo, com a minha família, tá? Com o próximo? Veja, aí está este juízo de conveniência. Mas, por ocasião dos nossos atos, o que é que me convém? Dependendo da circunstância, de uma ação ou antes de uma ação, eu tenho que decidir pelo que me convém. Ora, isso é uma questão de exercício do livre-arbítrio que vai desaguar na lei de causa e efeito. Breve comentário sobre o livre-arbítrio. Em verdade, livre-arbítrio é pensar e agir como melhor entender, como quiser. E aí vamos ver, mais adiante, tá, que esta liberdade ela não é absoluta. Mas, em razão deste livre-arbítrio, do exercício do livre-arbítrio das nossas ações, vamos encontrar a aplicação da lei de causa e efeito. Todo efeito tem causa. Se a causa for boa, o efeito é bom. Se eu faço caridade, reforça em mim a caridade. Cresço espiritualmente, evoluo. Se pratico o mal, tá, por certo responderei pelos atos praticados distantes ou desviados das leis divinas. Aí está o livre-arbítrio, ou estão o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito, que são importantes exatamente por ocasião da avaliação do que é que me convém. Mas antes disso, temos que observar a atualidade da lição de Paulo aos Coríntios. Muitos dos males, ou grande parte, guardando as devidas proporções, dos males que existiam, que eram praticados entre os coríntios, nós vamos encontrar ainda na humanidade, guardando as culturas distantes, o tempo que decorreu. Observemos a humanidade atual. Desvios sexuais, exteriorização desnecessária para o culto e devoção a Deus, desvios sexuais. É só olhar os jornais, é só olhar a exacerbação ao corpo, a fala fácil a respeito do que fez, como praticou, como deixou de praticar. Esta exteriorização desnecessária para o culto e devoção a Deus, vestes brancas, movimentos previstos, levanta braço, baixa braço, como se isso fosse favorecer a aproximação da espiritualidade superior. Abusos no consumo de alimentos, e aí se somam os abusos no consumo de substâncias tóxicas, nocivas para a nossa veste carnal. Também como se fala com facilidade no consumo de droga, esquecendo os males que este consumo provoca. Uso e abuso do dom divino da mediunidade, algumas vezes até encontramos isto nas próprias comunidades, nos próprios centros espíritas. Tá? Eu sou um médium melhor do que você. Eu sou médium, você não é. Logo eu sou superior a você. Observem. Disputa da primazia do cumprimento das leis de Deus. Vemos a disputa entre as religiões por entenderem-se, muitas delas, melhores cumpridoras das orientações de Cristo, de Deus, por entenderem-se
melhores seguidoras de Deus. Tá? Isso também não está muito distante dos próprios centros espíritas, entre as suas equipes. Tá? A equipe de passe, por se achar melhor que a equipe que distribui bens, por se achar melhor do que a equipe que dá fluidoterapia. Olha que absurdo, ainda encontramos alguma coisa nesse sentido. Ainda dissensões entre os membros da própria religião por considerarem-se melhores que os outros. Acabei de falar, tá? Disseminando maledicências quando não ataques diretos. Tá? Incomoda-nos, tá? E por certo incomoda, agride a lei divina, a maledicência. Muitas das vezes encontramos uma casa bem estruturada, tá? Com vários grupos de apoio, de trabalhos. Entretanto, a maledicência campeia solta. Tá? A ordem do dia é falar do outro, do coordenador, do passista, da vida particular do Pedro, do João, da Maria, seja lá o que for. Tá? E, encerrando tudo isso, o desrespeito para com o próximo. Certamente, o desrespeito para com o irmão, para com o familiar, para com o cônjuge, para com o necessitado na rua. Tá? Esta é uma fotografia da humanidade atual, não muito distante dos desvios apresentados pela comunidade de Corinto, para quem a primeira epístola de Paulo foi endereçada, orientando-os, ou melhor, reorientando-os segundo os ensinamentos cristãos de Jesus. Mas falamos em livre-arbítrio. E temos que nos apegar, temos que estudar um pouco, tá? Liberdade e espiritismo. Já vimos o que é liberdade, já vimos o que é o livre-arbítrio. Notem que o espiritismo não apregoa o dogmatismo da obediência cega a Deus. É a fé raciocinada. Sabemos disso. Pela lei divina da liberdade, o indivíduo tem a faculdade de agir conforme sua vontade, nos limites evolutivos atingidos. Óbvio, não vamos querer que um indígena do interior da Amazônia, tá, ele possa ter acesso, tá, ao mesmo nível de conhecimento que eu tenho, tá, ou que você tem, ou que o irmão tem. E, por óbvio, observando os limites evolutivos de cada um, nós vamos encontrar pessoas em níveis distintos de evolução, mais primitivos ou mais evoluídos. Tá? E esta faculdade de agir, ela é cumprida, ela é executada, e quando falamos de faculdade significa potestas, do latim significa poder. Faculdade é aquilo que eu posso fazer se quiser. Eu não sou obrigado, mas posso fazer. Mas este fazer, este nosso agir, tá, sempre será praticado de acordo com o exercício do nosso livre-arbítrio, do qual todos nós somos dotados. O espírito, ao nascer, ele progressivamente vai desenvolvendo o seu saber, o seu conhecimento. Num primeiro instante, sob a ótica da ciência. Num segundo instante, após estes primeiros conhecimentos, sob a ótica da moral. E assim vai progredindo, evoluindo, exercitando o seu livre-arbítrio, sofrendo os efeitos pela lei de causa e efeito, sofrendo os efeitos dos desvios das leis morais, das leis divinas, aprendendo com isso. E dessa forma, sucessivamente, o espírito vai evoluindo. E vamos destacar um pouco mais este livre-arbítrio e a lei de causa e efeito, porque eles são indicadores da conveniência do nosso
proceder. O livre-arbítrio da lei de liberdade, ele existe para o homem no estado de espírito, mesmo na espiritualidade, ao fazer a escolha da existência, quando puder, quando tiver nível evolutivo para isso, da sua próxima existência e das provas em relação aos quais ele quer ser submetido para evoluir. E como encarnado, na faculdade que temos de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Encarnado, as possibilidades de desvios vão se apresentar. Mas o correto exercício do livre-arbítrio, o livre-arbítrio, de acordo com as leis divinas, nos levará a limitar esta ou aquela ação para estarmos seguindo, para estarmos vivendo, agindo de acordo com as leis divinas. A lei de causa e efeito, da lei de justiça, das leis morais de justiça, é uma das expressões da justiça divina. E como já o dissemos, demonstra que não há efeito sem causa. O nada não poderia produzir coisa alguma. E sempre que a causa é fundamentada no bem, o efeito é bom. No entanto, se fundamentada no mal, o efeito é maléfico. Daí, o exercício do livre-arbítrio, nos termos da lei de causa e efeito, nos leva a aprender com os nossos erros. Desviamo-nos, vamos sofrer os efeitos desse desvio, vamos compreender os nossos erros e vamos nos realinhar, nos reharmonizar com as leis divinas. Segundo o livre-arbítrio, em atenção à lei de causa e efeito, o exercício da liberdade humana na construção do homem se dá segundo 3 dimensões. A dimensão do eu quero, a dimensão do eu posso e a dimensão do eu devo. Vamos lá. Vamos começar. Eu quero. O querer é indicativo de opção. É, dentre os diversos caminhos, escolher algo por si só, volutivo. Eu quero, vontade. Só que o nosso querer depende daquilo que somos. Vai depender das nossas condições biológicas, que o nosso corpo físico oferece. Por certo, alguém limitado com os braços não pode querer fazer tudo com os braços que aquele que o tem faz. Vai depender do nosso nível evolutivo. O nosso querer vai depender do nosso nível evolutivo. Quanto mais evoluído o nosso querer, mais se volta para o homem, para o irmão, para o próximo, para a caridade, para o bem, para o amor. Assim, também vai depender da nossa capacidade moral de não nos deixarmos influenciar por espíritos inferiores. E como isto ocorre ao longo de nossas vidas? Já aconteceu a cada um dos irmãos que está nos escutando, que está nos vendo, num determinado dia, acordamos, parece que está tudo errado, parece que chupamos um limão azedo no início do dia. Percebe-se, quem tiver a capacidade de perceber, ou quem parar um pouco para raciocinar e para orar, é possível perceber a nítida influência da espiritualidade inferior sobre nós. Muitas das vezes, nós discutimos de uma forma absurda, sem grandes razões. Olha a influência da espiritualidade. Quanto mais evoluídos, menos nos deixaremos influenciar por esses espíritos inferiores. Por isso que o querer é indicativo de opção. O querer está apenas na vontade. Eu quero, e vai depender de tudo isso que aqui apresentamos. A próxima dimensão, eu posso. A dimensão do poder é onde se exercita não só a vontade, mas a possibilidade de fazer algo. Alguém que ocupa
um cargo público, uma função de chefia, tá? Que é diretor de uma empresa, que dirige um grupo espírita. Vejam, é do eu posso, tá? Onde há de se exercitar a vontade. Mas o eu posso depende exatamente desta possibilidade. Tá? É um momento onde se adquire a capacidade de tornar realidade o que foi escolhido. Aquela vontade anterior do querer, ele se concretiza, ele vai se concretizar, ele pode se concretizar com eu posso. Residindo aí, tá? Essa capacidade de tornar realidade o que foi escolhido, residindo aí os maiores riscos das escolhas e caminhos errados, onde a inconsequência na busca por loucuras desenfreadas pode afetar seriamente nossa encarnação. É a segunda dimensão. A primeira do querer, eu quero. Esta segunda é do eu posso. Vamos à terceira dimensão. Eu devo. Por fim, queridos irmãos, a questão do dever é onde buscamos a consciência e avaliamos se aquilo que queremos e podemos fazer é realmente pertinente. É o desenvolvimento da capacidade de avaliar as situações que se apresentam e a postura que devemos adotar. É um exercício de conveniência dos nossos atos. Eu posso querer? Eu tenho esta possibilidade? Mas eu devo? Exercício de conveniência. Eu devo de acordo com o quê? Com as leis divinas. Vamos ver. Mas após estudarmos essas três dimensões do exercício da liberdade, do eu quero, do eu posso e do eu devo, é um instante de buscarmos fazer um juízo de conveniência nosso. É o nosso convite. Buscando aquilo que convém a cada um de nós. E, para tanto, nosso convite se estende às palavras de Paulo, ou esse nosso convite busca o exemplo de Paulo, quando respondeu a Jesus, Jesus Espírito, às portas de Damasco: Senhor, o que queres que eu faça? Mas vejam, reportando-nos aos textos da epístola, observemos o que convém a cada um de nós. Explorando um pouco mais a epístola, capítulo 4, versículo 12, 19 a 20. Vamos ver. Tudo me é permitido, e vamos recordar, buscando exatamente com estes ensinamentos do texto da epístola, exatamente fazer aquele juízo de conveniência próprio. Tudo me é permitido, tudo é permitido a nós. Mas não me deixarei, não nos deixaremos escravizar por coisa alguma. Ou não sabeis, ou não sabemos, que o vosso corpo, o nosso corpo, é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebeste de Deus por empréstimo, para que pudéssemos usá-lo e crescê-lo, e crescer com ele nesta encarnação. E que, portanto, não pertenceis a vós mesmos, não pertence a nós este corpo, é empréstimo. Vamos nos reportar novamente? Cabe a nós, buscando o que convém a cada um de nós, lembrar do texto da epístola, lembrar das palavras de Paulo, quando, referindo-se aos coríntios, disse: alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Cristo encarnou. Cristo viveu o seu período de encarnado, deixando ensinamentos. Aceitou a própria crucificação, sabia que iria ocorrer, pagou este alto preço para nos deixar lições.
Portanto, diz Paulo para os coríntios, está dizendo para nós: glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Por certo, não estamos falando apenas do corpo, entendamos a mente, o nosso proceder, o nosso agir. Lembremos-nos de Cristo, portanto, o preço que pagou pelo nosso resgate. Ainda neste estudo da conveniência para nós, vamos novamente à carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 23 a 24. Observe, nós começamos com a carta como um farol. E agora estamos procurando seguir as estradas que aquele farol nos deixou, explorando exatamente o seu texto neste juízo de conveniência final. Reportemos a ela, portanto, a carta. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Tudo eu posso, mas nem tudo me constrói. Nem tudo me leva à minha evolução moral. E Paulo orienta os coríntios e nos orienta, dizendo: ninguém procure satisfazer aos seus próprios interesses, mas os do próximo. Exatamente seguindo e recordando-nos do maior dos ensinamentos que Cristo nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, e ao próximo como a ti mesmo. Isto está nos concitando a afastarmos-nos do egoísmo, do nosso egoísmo, do pensar em nós mesmos. Nós só crescemos, nós só evoluímos. Tá? Nossos atos só têm importância porque cuidar de nós mesmos, isto é mera obrigação de manter aquilo que a espiritualidade que Deus nos emprestou. Mas nós só crescemos, nossas ações só são importantes quando endereçadas para o bem do nosso irmão, do próximo. E continuando o nosso aprendizado com Paulo, nos cabe perguntar a partir de quando, segundo o próprio juízo de valor, Paulo passou a admitir o que lhe convinha para cumprir seu destino como filho de Deus? Estamos estudando Paulo? Estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, tá? Uma das 14 epístolas de Paulo às comunidades, tá? Existentes nos textos bíblicos, mas estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, buscando trazer exatamente para nós, tá, estas reflexões, tá, para que nós possamos também emitir, tá, o nosso juízo, ou praticar ou exercitar o nosso juízo de conveniência. A partir de quando? Segundo o juízo de valor, Paulo passou a admitir que lhe convinha para cumprir seu destino como filho de Deus. Tá? Não esquecendo, Paulo foi um missionário. Paulo foi um vaso escolhido. Paulo recebeu a missão na espiritualidade de, ao reencarnar, difundir os ensinamentos dos cristãos pelos gentios. Entretanto, na veste carnal, desviou-se. Nós conhecemos a sua história. Desviou-se. Tornou-se um fariseu perseguidor dos cristãos até esse encontro com o mestre. Mas exatamente neste encontro, e vamos nos reportar a ele, relembrando os textos da carta, para que nós possamos conversar conosco mesmos, refletir, tá? Se nós, segundo o nosso juízo de valor, a partir de quando vamos cumprir o destino que Deus facultou a cada um de nós. Retornemos a Paulo. A partir de sua decisão de se entregar à providência divina. E nós, já nos entregamos? Vejamos Paulo. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, Paulo, disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
E ele, tremendo e atônito, disse, reconheceu, juízo de conveniência, Senhor, que queres que eu faça? E nós, meus irmãos, atônitos, neste mundo em transição, de expiação para regeneração, quantas vezes, cegos na vida e jogados ao chão, pelos impactos que a providência divina nos impõe para nosso aprendizado, já respondemos a Jesus dizendo o mesmo que Paulo? Senhor, que queres que eu faça? Quando o fizermos, se o fizermos, certamente ouviremos, como Paulo, o vigoroso convite para iniciar a aceitação de Jesus em nossos corações. E o Mestre estará falando para nós, levanta-te, levanta, irmão, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Qual é a minha Damasco? Qual é a sua Damasco, irmãos? Quando ouviremos a voz doce e vigorosa do Mestre nos indicando, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer, estudar, crescer, evoluir, dedicarmos-nos ao próximo. Meus queridos irmãos, era o que tínhamos para dividir com todos, para refletir. O nosso ensejo é que a nossa Damasco, a vossa Damasco, que a voz vigorosa do Mestre, nos indicando o que fazer, nos toque nossa consciência e que venhamos a exercitar o nosso juízo de conveniência. Vão com Deus. Que a paz dele, do Mestre, do Cristo, esteja com todos vocês.